Você já ouviu falar do pós-milenismo? Essa é uma perspectiva teológica que influenciou a igreja no século XVII. E hoje nós vamos mergulhar na sua origem, influência, na sua relação com o milênio e como essa teoria gerou grandes avivamentos ao longo da história da igreja. E antes de mergulharmos nesse tema, já se inscreve aqui no canal, deixe também a sua opinião se essa teoria faz sentido para você ou não, e não esqueça de dar aquele joinha aqui no nosso vídeo. E vamos para o conteúdo. O pós-milenismo, ele floresceu em um ambiente marcado por grandes mudanças, tanto sociais como teológicas, com Daniel Whitby. Nessa época, a Europa Ocidental estava imersa em diversas mudanças sociais, políticas e religiosas, sofrendo ainda com a influência da Reforma Protestante. Os pós-iluministas foram influenciados pelas ideias do iluminismo, onde no qual a sociedade ia ser transformada através da educação, da política e da moralidade. Embora o pós-milenismo tenha nascido com Daniel Whitby, foi graças a Charles Finney e Jonathan Edwards que essa teoria se tornou conhecida e respeitada. Esses dois grandes pregadores, eles creram nessa teoria e começaram a promover ela em seus ensinos e pregações, onde no qual essa teoria moldou o seu modo de ver o mundo e o retorno de Jesus, promovendo assim grandes avivamentos, onde no qual nós vamos falar já no próximo tópico acerca do resultado que essa teoria trouxe em relação aos avivamentos do século XVII. E antes de a gente falar da relação do pós-milenismo com os avivamentos que aconteceram no século XVII, nós vamos falar da sua relação com o milênio. E para os pós-milenistas, o milênio de Apocalipse capítulo 21, não é aquela coisa com Jesus reinando de maneira física a partir de Jerusalém, como creem os pré-milenistas históricos, os pré-tribulacionistas. Nós já temos um vídeo falando sobre o pré-milenismo, basta clicar no card aqui em cima, se você ainda não assistiu. E eles também não creem que é apenas algo simbólico, como creem os amilenistas. Também já fizemos um vídeo sobre eles, basta clicar no card aqui em cima. Para os pós-milenistas, esse milênio não seria estabelecido de fato por Jesus governando a partir de Jerusalém, mas seria estabelecido pela própria igreja em algum momento da sua história. Ou seja, a igreja estabeleceria esse reinado onde no qual toda a terra seria alcançada pelo evangelho através de grandes avivamentos e ela afetaria, ela influenciaria todas as esferas da sociedade. E após essa transformação de toda a terra pela igreja, então teríamos o retorno de Jesus. Então é dessa forma que o pós-milenismo se relaciona com o milênio, não sendo algo literal no sentido de Cristo reinando e nem sendo algo simbólico, mas sim a igreja estabelecendo esse reinado. O pós-milenismo ele influenciou grandes avivamentos da história da igreja, principalmente os do século XVII, com o primeiro e segundo despertamento que aconteceu nos Estados Unidos. Os pregadores, como Jonathan Edwards e Charles Finney, focavam na responsabilidade humana de viver uma vida de maneira reta, de devoção ao Senhor e praticar atos de justiça, se envolver com o evangelismo e na ajuda social, que através disso seria estabelecido o milênio, como já mencionamos no tópico anterior. E esse otimismo escatológico incentivou diversos crentes a se relacionarem tanto com o evangelismo como com obras sociais, despertando a igreja para essas duas áreas. Ponto positivo do pós-milenismo. Essa visão otimista, ela gerou grandes avivamentos, verdadeiramente, incentivou diversos crentes a se relacionarem com o evangelismo, com obras sociais, e sem sombra de dúvida alguma, o modo como a gente vê o nosso futuro vai afetar como nós caminhamos no presente. E o pós-milenismo gerou diversos frutos. Um dos pontos negativos do pós-milenismo está justamente na sua parte otimista de ver o mundo. E ele encontra o seu declínio justamente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde eles começam a perceber que a igreja não conseguiria estabelecer esse reinado através de grandes avivamentos, principalmente por causa da natureza humana e da corrupção do homem. Então, ele perde essa perspectiva, ele perde a sua força durante esses períodos. Então, com isso, os crentes que criam no pós-milenismo, eles começam a migrar mais para o amilenismo, ou então eles começaram a se relacionar muito mais com as obras sociais do que, de fato, com grandes avivamentos. Apesar das controvérsias e debates relacionados ao pós-milenismo, é inegável o impacto que essa teoria trouxe para a igreja, principalmente em relação aos avivamentos. Mas e você? O que você achou dela? Diga aqui nos comentários. E na semana que vem nós vamos encerrar essa série de vídeos introdutórios acerca de escatologia com o nosso vídeo sobre o pré-tribulacionismo. Então, se você tem curiosidades e quer saber mais sobre essa teoria, não esqueça de se inscrever aqui no canal.
E aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link do nosso site Escatologia em Foco, onde no qual nós aprofundamos muito mais acerca do pós-milenismo. Então, clica aqui no link também na descrição para acessar o nosso site escatologiaemfoco.com e até quinta-feira.